Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 1, de 1 a 12. E nós temos como tema Jesus, o purificador de almas. E diz assim a palavra do Senhor, em Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os pobres que foram antes de vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele ao ver a multidão, ele sobe ao monte e com ele seus discípulos, que se assenta e começa a ensinar as bem-aventuranças, que é a carta magna, a constituição do reino dos céus. Versículos de 3 a 12, do capítulo 5. Os ensinos de Jesus, eles vão contra tudo que o mundo ensina. Quando deseja ser participante, quem deseja ser participante do reino dos céus tem que moldar a sua vida nesses ensinos. Pois, como disse, o próprio Jesus, a nossa justiça, deve exceder a dos escribas e fariseus, em Mateus 5:20. Nós, como cidadãos do reino dos céus, que queremos assim ser, temos que moldar as nossas vidas nos ensinos de Jesus. E o Sermão do Monte é a carta magna do cidadão do reino. Nós temos que observar todos os dias essa ordem, essas ordenanças, porque aqui se encontra os direitos e os deveres do cidadão do reino. E moldar as nossas vidas nesses preceitos. Mesmo que eles vão contra tudo que o mundo ensina, mas nós não vivemos segundo o curso do mundo. Nós vivemos segundo os mandamentos do Senhor Jesus. Amém? Então vamos meditar, analisar um pouquinho cada um deles, para ver o que o Espírito Santo nos ensina nessa tarde. No versículo 3 nós temos a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza, ela denota falta. E Jesus disse que bem-aventurados são os pobres. O mundo olha essas palavras com desdém, porque para o mundo, pobreza não é coisa boa. Pobreza denota falta, desamparo. Mas Jesus Cristo aqui, ele não está falando de coisas materiais. Jesus Cristo aqui está falando de algo espiritual, algo dentro do homem. Então ele fala de algo espiritual usando algo material para que nós possamos entender. Então é bem-aventurado os pobres de espírito, aquele que tem o seu coração vazio, que não tem nada. Mas nada é o quê? Não tem autossuficiência, não tem soberba, não tem orgulho, não tem ódio. Um coração limpo. Um coração que não acalenta as obras da carne, lá em Gálatas 5, quando fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, o coração, o espírito, pobre de espírito é esse, que não tem isso na sua vida, que procura pautar a sua vida em confiar no Senhor e limpar o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele compara o
pobre de espírito nós podemos comparar com as aves dos céus e o lírio do campo, que vivem plena e confiadamente em Deus. Eles não plantam, não cegam, não fiam, mas Deus os alimenta. Que nós possamos também observar as nossas vidas e ver como nós estamos vivendo. Confiando em Deus ou vivendo segundo o curso do mundo? Somos tentados a viver segundo o curso do mundo. Mas se nós buscarmos em Deus a graça, o Espírito Santo nos ajuda a limpar os nossos corações, a limpar o nosso espírito e vivermos e sermos bem-aventurados como pobres de espíritos, confiadamente em Deus. A segunda bem-aventurança nós encontramos no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Para o mundo, o choro é sinal de fraqueza. Mas para o cidadão do reino dos céus mostra um coração cheio de amor. Amor por quê? Por que chora? Chora para que a misericórdia de Deus seja plena na vida daqueles que estão perdidos. Só chora pelas almas perdidas, isso é amor. Chora para que a palavra de Deus se cumpla e seja implantado o reino dos céus na terra. Chora para que o Espírito Santo continue conduzindo a igreja nesses momentos difíceis, para nos dar ousadia para pregar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Que dobra os seus joelhos para chorar aos pés do Senhor por essas coisas e não simplesmente pelos seus próprios deleites. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos chorar mais aos pés do Senhor Jesus, pelo reino. Amém? Terceira bem-aventurança se encontra no versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão aqui não significa fraqueza, medo. Esse manso que herdará a terra é aquele que tem domínio próprio. Porque para viver o que Jesus ensina, tem que ter domínio próprio. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 39 a 41, Jesus ensina algo que quem não tem domínio próprio não jamais vai conseguir cumprir. E domínio próprio é um fruto do Espírito. Nós temos que clamar a Deus para que conceda e coloque em nós os frutos, o fruto do Espírito Santo. E desse gomo, desse fruto, é o domínio próprio. O fruto é amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança, que é domínio próprio, e fé, fidelidade. Amor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O manso, ele consegue dar a outra face, como Jesus manda, em Mateus 5, 39 e 41. O manso, ele consegue, quando querem tirar-lhe a túnica, dar também a capa. O manso, ele consegue, quando querem obrigá-lo a andar 1 milha, ele vai com ele 2. Porque o manso espera em Deus e cumpre os objetivos do reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quarto bem-aventurança está no versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
A justiça na terra será implantada quando o reino dos céus vier a ser implantado por Jesus. Lá em Apocalipse 21, do 1 ao 7, mostra esse reino sendo implantado. E nós, como cidadão dos céus, temos que ter fome e sede da implantação desse reino, que nós temos que desejar com todas as nossas forças para que se cumpra essa promessa do Senhor. O que nós temos feito? Temos orado pedindo a implantação. Muitos estão vivendo nessa vida segundo o curso do mundo e já não clamam mais pela implantação do reino. Mas ele será implantado, porque é a promessa do Senhor Jesus. E nós, como cidadãos, temos que clamar por essa implantação. Que nós possamos clamar a cada dia: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A quinta bem-aventurança se encontra no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia são os que se colocam no lugar dos outros e conseguem ter empatia, sentir a miséria do outro e, por amor, fazer o que for possível para tentar ajudar, amenizar aquele sofrimento. A Igreja do Senhor Jesus Cristo foi implantada na terra para ajudar. Jesus mesmo disse que sempre nós seremos pobres. E sempre que nós quisermos fazer bondade, nós vamos tê-lo. É necessário nós fazermos a nossa parte, sermos misericordiosos, clamarmos a Deus pelos necessitados. E a misericórdia também é um fruto do Espírito, a benignidade. Só quem ama, quem é benigno, consegue ser misericordioso. E ele se encontra lá em Gálatas capítulo 5, 22, que fala sobre os frutos do Espírito, o qual já citei anteriormente. Que possamos clamar ao Senhor, para que o fruto do Espírito seja notório nas nossas atitudes. Em nome de Jesus. Sexta bem-aventurança, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A santidade é uma característica do reino dos céus. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o autor deixa bem claro: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. E nos versículos em diante, os 15 e 16, ele adverte os ouvintes a mostrarem o coração puro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que manter o nosso coração puro, clamar ao Senhor para limpar, para podermos verdadeiramente seguirmos adiante. Nós temos que estar nos limpando. O Espírito Santo nos garante isso quando nós buscamos. Porque é uma ordenança para o cidadão. É um dever. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sétima bem-aventurança, desculpe. Se encontra no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão filhos, chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que se empenha pela paz. Ele não aceita a guerra. Ele vive pela paz. Ele olha tudo com as lentes do reino dos céus, que ali é no reino dos céus, lugar de paz e justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo nesse mundo tenebroso, nós vivemos esse reino e temos que mostrar, através de nossas atitudes, as características desse reino. Então, o pacificador, em todo lugar que ele chega, ele traz paz. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram a chegada da paz.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 14, diz: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ali nasceu a nossa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías também relata: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. O discípulo de Cristo traz paz aonde chega. Para ele, porque ele leva Cristo Jesus onde quer que vá. Em Romanos 14, 17, 19, Romanos 15, 5, nós vemos Paulo discursar a esse respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Em Romanos 15, 13 também nós vemos: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Aleluia! Que a paz de Cristo reine em meu e no seu coração todos os dias, e que nós possamos ser pacificadores, porque Cristo é a nossa paz. Oitava bem-aventurança, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O cristão não se compromete com este mundo. Como manda Romanos 12, 1 a 2, ele sofre perseguição nessa sociedade de alguma forma ou de outra, seja perseguição velada ou não. Porque o mundo não coaduna com o nosso modo de viver, com a nossa carta magna. Então nós, como cristãos, por amar a Jesus e viver como cidadão do reino, andando conforme nos manda a nossa carta magna, que é a palavra de Deus e, em especial, o Sermão do Monte, nós muitas das vezes somos perseguidos, sim. Perseguição, muitas das vezes, bem sutil, tentando nos desviar desse intuito de fazer a vontade de Deus e, por livre e espontânea vontade, abandonarmos a fé. Mas o cristão sofre perseguição, mas não abandona a fé, porque ele ama Jesus. Em Romanos 12, 1 a 2, diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos renovar o nosso entendimento, para que possamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. E renovar o nosso entendimento com a palavra de Deus, para podermos colocá-la em prática em todo o tempo, mesmo em momentos difíceis, mesmo sendo perseguido, que continuemos a exercer a palavra de Deus e a vivê-la, para que o mundo saiba que nós somos discípulos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 João capítulo 5, versículos de 1 a 13, ele nos adverte sobre as consequências de crer em Jesus. Mas independentemente da perseguição por causa da justiça, o versículo 4 ele nos consola e nos dá ânimo para continuarmos esta batalha contra o mundo, até a volta de Cristo, que diz assim: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em uma batalha
mas o Senhor, Ele nos dá a vitória através da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 5, do 1 ao 13. A fé em Jesus e suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que o seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque quando não creu no testemunho que Deus do seu Filho deu. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição. É melhor ser perseguido e permanecer na presença do Senhor do que viver regalado longe da sua presença. Se você está sofrendo perseguição, persevere. Porque todos que querem viver piamente a Cristo sofrerão perseguição, diz a palavra do Senhor. Então, nós temos que nos exultar e nos alegrar, porque verdadeiramente estamos fazendo a vontade de Deus. Bem, vamos para a 9ª e última bem-aventurança. Está no versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Esta bem-aventurança, por ser injuriado e perseguido, já é um estado mais avançado do que a perseguição. Na bem-aventurança anterior, o perseguido ele é perseguido implicitamente. O mundo tenta fazer com que ele próprio se desvirtue. A pressão é a pressão psicológica. Mas essa última já não, já é uma perseguição velada, já é por intermédio da força. O mundo está caminhando para chegar nesse estágio. A perseguição ainda está sendo implícita, mas virá tempos em que a perseguição será a força. E nós temos que ficar firmes para não viermos a cair. Mas a palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados. Louvado seja o nome do Senhor. Somos bem-aventurados porque Deus, Ele está conosco e nos dá força. A igreja sempre sofreu perseguição. Perseguição velada e perseguição imposta. Mas em tudo isso, os servos do Senhor são mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo 12, ele fecha todo o entendimento das bem-aventuranças e nos dá a certeza, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos que ter,
que a vitória já é nossa. No versículo 12 ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus Cristo, ele nos manda nos alegrar. Louvado seja o nome do Senhor, por sermos achados dignos de sofrer por amor ao Evangelho. Os servos do Senhor a igreja ao longo dessa trajetória, se alegraram por sofrerem por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o galardão é certo. As bem-aventuranças mostram que devemos nortear o caráter de cidadão do reino. Nós devemos nortear o nosso caráter como cidadão do reino, mostrando que nós somos diferentes desse mundo e vivemos segundo o curso do reino e não do mundo. Olhando para o homem sem Jesus, seria impossível observar esse comportamento neles. Nós jamais poderíamos cumprir esse mandamento do Senhor Jesus. Por isso, ele nos coloca esses mandamentos, mas ele também nos dá o Espírito Santo, que nos ajuda, que molda a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele nos mostra isso quando ele fala com Nicodemos sobre o novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 21. Nós vemos Jesus Cristo nos ensinar a forma como nós vamos alcançar a condição de cumprir com os seus mandamentos. E diz assim: e havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como podemos um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O homem não tem, por si mesmo, a capacidade de cumprir com os mandamentos do Senhor. Não tem capacidade de viver segundo os preceitos do reino. Não tem condição de cumprir essa nossa carta magna do reino, que são as bem-aventuranças, e as demais, que é o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças e outros preceitos que Jesus colocou
que vai contra todo o curso do mundo. E nós temos que nos empenhar para vivermos segundo os ensinamentos de Cristo e não segundo o mundo, para podermos ser cidadãos do reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele quer purificar e salvar você hoje. E te dar um novo nascimento. Só depende da sua decisão. Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador hoje? Aceite Jesus como seu Salvador. E através do Espírito Santo ele vai transformar a sua vida e te fazer cidadão do reino. Porque ele é quem é o purificador de almas. Que Deus te abençoe. Que esta palavra possa iluminar o seu coração, suscitando fé, para que você, se porventura ainda não é salvo, possa ser salvo. Ou o que já é salvo, possa a cada dia moldar a sua vida segundo a palavra de Deus para ser mais edificado. Porque nós precisamos de igreja forte para anunciar o Evangelho. E é o Espírito Santo quem nos fortalece. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre nós permaneçam, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.